Perfeito, gente. 10 horas em ponto. Bom dia. Em respeito a todos aí, já tinha gente já alguns minutinhos antes, já na espera para iniciar o webcast, já estava aqui na sala de espera. Então, a gente vai trabalhar aqui em ponto com o nosso horário para que esse webcast seja melhor aproveitado por todos. Eu quero desejar boas-vindas aí para todos vocês, em especial aí para o Matheus, que já vai apresentar um pouquinho o webcast, vai falar sobre essas funcionalidades na prática do Eplan Cable Prodi, que é a parte de cabeamento de máquinas com o Eplan. Eu sou a Thalita Miranda, para quem não conhece, também sou especialista das soluções Eplan, hoje trabalho aqui com a parte dos conteúdos, com o canal no YouTube e também aqui com os webcasts. O legal aqui do webcast é que a gente consegue criar algo mais próximo com a questão tirando dúvidas, conversando com vocês, interagindo, e aqui a gente consegue ter muito mais proximidade. Depois essa gravação vai ficar disponível, a gente vai disponibilizar para o canal, mas as dúvidas a gente vai tirar aqui. Então, aqui é o momento da gente poder se conhecer, se conversar, tirar as dúvidas e ficar por dentro de todas as novidades do universo da Eplan, ok? Antes da gente começar o webcast, algumas informações iniciais para vocês. Como esse é um webcast, né? Esse é um conteúdo criado, desenvolvido pela Eplan de forma global, a gente trabalha com os mesmos padrões, né, com o mesmo cuidado, com toda a mesma performance que a nossa matriz na Alemanha, trazendo para cá os melhores insights que o público brasileiro precisa. Então, aqui a gente vai falar bastante sobre esses detalhes que o nosso público aqui e as dores que o nosso público aqui geralmente tem. Então, assim, sempre que tiver qualquer atualização, qualquer conteúdo novo, qualquer novidade, até mesmo sobre esse conteúdo do Cable Prodi, fiquem ligados que a gente vai trazer aqui para vocês, sempre no tempo certo e com o conteúdo certo para vocês. Perfeito? Durante esse webcast, a câmera, o microfone e o chat vão ficar desligados durante essa apresentação, mas fiquem tranquilos, tá? Que durante toda a apresentação, você tem ali a guia PIR, que é de perguntas e respostas. E durante toda essa conversa, você pode colocar suas perguntas ali, trazer os seus questionamentos. Se já tiver ali no momento a gente conseguir já responder durante a apresentação, a gente já responde, senão a gente vai responder tudo no final. A gente até prefere responder tudo no final para não perder a linha de raciocínio da apresentação. E aqui também para manter essa proximidade e para trazer aqui em prioridade para vocês que vieram participar desse webcast, as perguntas e respostas a gente faz aqui no final. E também, se possível, para ajudar a gente com os conteúdos, a gente tem uma pesquisa de satisfação. Não deixem de responder, porque nos ajuda muito. E, claro, né, claro, caso você tenha qualquer outra dúvida sobre essa apresentação ou sobre outros conteúdos e quer sugerir, aqui vai ser o canal, tá? Perfeito? Vocês podem usar as reações aqui também do Teams, tá? Para colocar um joinha, se está tudo bem, se estão ouvindo, se está tudo certo. Vocês fiquem à vontade aí para poder colocar as informações e as reações para a gente se comunicar da melhor forma possível. Perfeito? Bom, gente, eu quero trazer então aqui o Matheus Maciel. Ele é também especialista Eplan aqui há um bom tempo. Para quem acompanha o nosso canal no YouTube, ele esteve com a gente aí no último podcast falando sobre o conceito, né, do Cable Prodi, diferenças com o Harness Prodi, trouxe alguns insights bem interessantes. Eu vou passar a bola para ele e claro, né, eu vou ficar acompanhando aqui todas as reações, todos os comentários e todas as perguntas, tá? Então, fiquem à vontade. Por favor, sintam-se abertos a fazer todo o questionamento que for necessário, tá bom? Aproveita esse momento aí para a gente poder interagir. Bacana? Matheus, obrigada por estar aqui, viu? Bom dia pessoal, muito obrigado, eu que agradeço aí pela iniciativa que a Eplan Brasil tem, né, de trazer, não só a Eplan Brasil, mas a Eplan de modo geral tem, de trazer esses webcasts, né, que ajudam bastante a gente se contextualizar de uma forma real aqui, né, em relação ao que a gente tem de indústria aqui no Brasil. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho aí dos nossos conhecimentos com vocês em relação ao cable. Perfeito. Matheus, se você achar mais interessante, não sei o que você prefere, você pode assumir ali, só para não precisar eu ficar passando para você, você ficar mais confortável, você pode assumir Ah, ali o controle de passar para frente os slides. O que você acha? Quer testar? pode ser, solicitei. Fechou. Uhum.
Fechou. Deixa eu só Já ver está se é isso aqui disponível. mesmo. Isso. Ele tem aqui as animações, né? Ah, tá. Mas já tá Uhum. compartilhando aí para vocês? Já está aparecendo. Show, beleza. É, Bom, então, quando a gente fala aí de Cable Prodi, né, que é o nosso novo software da família, né, recém-integrado aí, né, recém-lançado, nós estamos falando de um cenário da indústria que muitas das vezes a gente não tem um certo controle. Quando eu digo a gente que projeta, a gente que é engenheiro, né, que cuida de toda que fica na responsabilidade de toda essa documentação a ser enviada ali, né, para a produção. Ah, e sempre que a gente fala de campo, né, de materiais em campo, pelo menos assim, por experiência do que eu já ouvi, assim, de alguns clientes, às vezes é uma incógnita. E quando a gente fala aí de, de dimensionamento, de comissionamento de materiais, né, o que é gasto, o que não é, nem sempre a gente tem um controle muito assertivo do que acontece ali em campo. E o Cable ele veio justamente para solucionar, né, essas questões que a gente se depara muitas das vezes. Então, de uma forma mais específica ao cabeamento aqui de máquinas, né? O que é possível, né? A gente está fazendo com o Cable Prodi a fim de sanar esses gates que às vezes aparecem, né? Esses gates que eu comentei, né? Às vezes é o desperdício, é um mau dimensionamento ali em relação aos cabos que vão ser enviados. Nem sempre os caminhos que os nossos colaboradores ali em campo vão fazer está bem desenhado, está bem dimensionado. Às vezes vai meio que no olhômetro ali, né? Fazendo essa passagem de cabos ali em campo. Então o Cable Prodi ele vem para justamente ajudar em todos esses quesitos que às vezes a gente não tem essa noção tão específica, né? Além de, é claro, nos fornecer ali uma série de informações que eu vou estar mostrando para vocês, e tudo isso sendo convertido em relatórios de uma forma 100% digital. E muitas das vezes a gente não tem noção desse impacto, né? Então, às vezes a gente pode estar superdimensionando mesmo o nosso projeto em relação a preço, né? E a solicitações de materiais, quando a gente não tem uma ferramenta tão eficiente que traga essa perspectiva de campo. Quando nós falamos aqui da Então, parte Matheus, de... só rapidinho, eu acho que Uhum. o compartilhamento ele não foi com todas as imagens. Eu vou Ah, parar não aqui o rolou? controlar e aí eu vou compartilhar novamente, aí eu assumo aqui o comando de compartilhamento, tá? Só Perfeito, um perfeito. minutinho. Aí, acho que Seu agora sim. aqui? Ah, Agora vê. perfeito. Então, aqui Show, só para perfeito. vocês verem aqui aquele resumo de tudo que o Marcel acabou de falar, né? Sobre os desafios e da engenharia até a produção. Perfeito? Show, Eu vou tocar aqui perfeito. para o próximo slide, então. Show. É, Bom, então, nesses próximos slides a gente consegue visualizar aqui algumas perguntinhas que a gente separou, né? Que a gente se depara no momento ali que a gente está projetando, que a gente está desenvolvendo o projeto. E quando a gente entra ali especificamente na parte de campo, a gente sempre se pergunta, né? Qual cabo a gente vai fazer a solicitação de compra e como eu vou instalar esse cabo, né? Às vezes a gente trabalhando com software aqui na engenharia, às vezes fica algo muito fácil, muito óbvio, mas a gente tem que considerar que nem sempre lá na nossa produção é, o montador, de repente, ali o técnico que vai fazer a instalação tem a mesma expertise. E principalmente quando, de repente, é uma empresa terceirizada que tem cultura diferente, metodologia diferente de instalação. Então, por isso que é muito importante que, além de a gente definir qual cabo comprar e como instalar esse cabo, a gente transforme isso em documentação, né? E com uma ferramenta como o Cable Prodi, nós vamos conseguir, além de visualizar graficamente todos esses caminhos e esses dados, transformar isso na documentação necessária. E claro, tudo isso evitando, como falei, um gasto desnecessário aí que às vezes a gente acaba tendo. Pode passar, por favor? Show.
Perfeito. Então, na indústria hoje em dia, né, a gente está acostumado com esses 4 tipos de cabos, vamos assim dizer, né, quando nós fazemos a compra, que é o estilo de compra ali da mercadoria por metro, né? Então, a gente faz uma solicitação ali para um fabricante de cabo especificando o metro e a, o part number ali daquele produto e faz a solicitação em metros. Nós temos o cabo pré-fabricado, né? Onde ele é conectorizado apenas de um lado. Então, da mesma forma, né? Esse cabo possui um part number, nós fazemos essa emissão, porém nem sempre o comprimento ele é fixo, né? Do outro lado aqui no caso, né? Ele vem com uma ponta conectorizada e a gente faz a emissão faz esse pedido, né? Conforme a metragem que a gente precisa. Temos a terceira opção, que é quando o cabo ele é 100% montado, então ele já tem um comprimento fixo, ele é conectorizado em uma ponta e na outra, e a gente é obrigado a usar o cabo naquela dimensão específica. E quando ele é montado individualmente, com um comprimento fixo. Então, nesse cenário, a gente tem um lado conectorizado, o outro não, porém ele vai receber ali alguns acessórios adicionais, é, com uma especificação diferente. Aí entra mais em relação, quando a gente vai usar, de repente, dentro de uma área classificada ou em algum outro cenário. Mas, em resumo, na indústria hoje a gente tem esses 4 tipos de emissão de cabo. E provavelmente vocês se deparam com algum desses cenários aí no dia a dia de vocês. De qualquer forma, todos esses cenários precisam de uma documentação eficiente para que a gente consiga, de fato, sincar o que a gente tem do lado ali mecânico, né, com o que a gente produz ali em engenharia. E aí, passando aqui para a próxima parte, é o que a gente vai sintetizar o conceito de Cable Prod, nessa parte mais teórica aqui inicial, que é quando a gente consegue fundir esses dois lados. Então, quando eu tenho ali o 3D, né, todo o desenvolvimento mecânico da minha máquina, né, na qual eu vou precisar fazer a instalação desse cabo. E quando eu tenho um projeto bem consolidado, através de uma ferramenta inteligente, eu consigo sincar essas duas informações. Nós temos ali o resultado do Eplan Cable Prod, que vai fornecer especificamente essa documentação de montagem ali na área de produção e serviço. Beleza? Então, nós vamos conhecer aqui um pouquinho dessa ferramenta aqui na prática, né? E, né, sempre lembrando, toda essa sintetização se resume ao que a gente chama de gêmeo digital aqui no Eplan, que é literalmente um copy-paste ali do que a gente está vendo ali na nossa máquina, no nosso computador, e de uma forma que a gente já consiga prever diversos cenários, né? Então, colisões, falta de material, conforme eu falei, o posicionamento mecânico, posicionamento elétrico, então tudo isso vai colaborar para que a gente tenha aí um projeto cada vez mais eficiente, uma engenharia mais eficiente e inteligente, tá? Aqui são alguns dados no próximo, na próxima, pode passar mais uma, só para eu... Isso. Mais uma. Aí, beleza. Então, conforme eu falei, né? Quando a gente trabalha com uma ferramenta ali inteligente, a gente vai ter toda a parte de diagrama elétrico do painel em 3D desenvolvido. A, Entra a questão da instalação desses cabos, as verificações das regras de projeto que são fundamentais antes de a gente partir ali, né, de fato, para o ambiente 3D ali no Cable Prod. A atualização do diagrama para emissão desses relatórios, tá? Tudo isso integrado 100% aí com qualquer ferramenta em 3D, então a gente consegue transitar, né, depois de roteado esses cabos, né, ali no Cable Prod para qualquer ferramenta MCAD. E a gente também vai conhecer ali uma visualização em HTML que o próprio Cable Prod consegue desenvolver. Aí isso a gente vai ver na prática, beleza? Acho que essa aqui é mais a parte teórica, mas para a gente entender qual é o conceito, onde o Cable Prod vai estar aplicado. E aí acho que a gente já pode
partir aí para mão na massa. Perfeito. Vou parar aqui o Beleza? compartilhamento rapidinho. Agora eu vou passar esse acesso aqui para o Maciel. O Maciel vai compartilhar a tela dele direto com o software. Deixa eu Bacana. puxar aqui. E aí vocês me confirmam se está todo mundo enxergando, tá? Estão vendo aqui, tá com uma tela do ePlan, tá, galera? Do ePlan P8 inicialmente. Tá aparecendo aqui já. Se vocês Show. quiserem qualquer coisa reagir ali, está tudo certo, estão Só visualizando. dá um joinha aí pra gente. Ah, Boa. Beleza, então, beleza. Show de bola. Bom, muitos de vocês acredito que conhecem uma das ferramentas mais antigas que é o Harness, né? A gente comentou um pouquinho disso no podcast, mas só para sintetizar um pouquinho mais e deixar tudo na mesma página. O ePlan Cable Pro ele é um pouco mais dedicado para justamente esse cliente final ou o próprio a própria empresa de engenharia que vai fazer o projeto que usa cabos pré-fabricados. Então, no Harness Pro eu tenho um foco maior ali que é para a parte de outros tipos de maquinários, de veículos especiais. Aqui para o Cable Pro eu vou estar um pouco mais focado para a parte de máquinas dedicadas, onde eu obrigatoriamente, né, dependendo das especificações dessa máquina, eu preciso trabalhar com cabos pré-fabricados. Beleza? A interface vocês vão perceber, para quem já de repente usou, já pesquisou sobre o Harness, é bem semelhante uma da outra, só que são dois softwares com foco diferente. Tá? Bom, vou começar aqui pelo conceito que a gente já está mais habituado, que é mostrar aqui um diagrama para vocês. Bom, tem aqui uma conexão que a gente fez, que a gente desenvolveu. Conexão simples, né? Saindo ali de um componente indo para o outro. O nosso enfoque está exatamente nessa conexão, que está toda dedicada aqui, né? Toda especificada conforme nós vemos aqui no compartilhamento. Então, temos um cabo, né, específico. E esse cabo ele é responsável por identificar toda a parte de cor, de seção transversal, fazendo uma conexão ali com o conector, tá? E o outro conector indo direto para um outro componente, tá? Então, o enfoque aqui da nossa área externa, ele está exatamente nessa região, tá bem? Então, tenho aqui o meu diagrama montado em 100%, nas novas versões 2025 em diante, né? A gente já consegue ter os botões de integrações rápidos, então esse botão de integração vai ser responsável por migrar todos os dados que nós temos aqui para o nosso ambiente ali do Cable Prod. Eu já vou utilizar ele, tá? Então eu vou clicar aqui direto em Transfer to Plan Cable Prod. E já vou abrir ele aqui. Guardar ele carregar aqui. Eu já tenho nesse ambiente, é o nosso ambiente inicial aí do Plan Cable Prod. Eu já importei a minha máquina aqui. A gente está trabalhando com o exemplo da Perforex. Exemplo é esse, né? Então, temos um software 100% flexível, né? Então, ó, percebam que eu tenho uma maleabilidade muito interessante para trabalhar aqui com ele. Tá? Então eu já tenho importado e isso aqui ele vai receber diversos tipos de extensões para que eu importe essa minha máquina. Tá? Vou trabalhar aqui com uma vista específica. Ele não estava aberto antes, deixa eu já deixar ele aqui aberto. Aí já está carregando, import from ePlan. E eu vou receber já uma série de dados aqui de componentes disponível para que eu utilize. Beleza, fez aqui a importação, 100%. Já me aparece aqui uma espécie de navegador dispositivo e eu vou trabalhar com esse posicionamento.
Perfeito. Quando a gente fala de cabo pré-fabricado, eu preciso obrigatoriamente posicionar uma fonte e um alvo aqui também. E vocês vão perceber que a automação do Cable Pro D ele é bem eficiente, já posicionando esse cabo de uma forma automática para mim. Vou já ativar numa vista específica. E aqui no meu Integration Hub eu já vou pesquisar pelo tag específico, trazer aqui meu componente. Fazer o posicionamento da fonte aqui dele, do componente fonte. Beleza. Ele já está aqui me pedindo a outra ponta desse cabo pré-fabricado para que eu posicione próximo, né, ao que ao que eu preciso ali realmente posicionar. Então já vou, como eu quero que essa outra ponta vá para o borne, né, eu vou já posicionar ele aqui próximo dessa canaleta que eu tenho aqui no meu painel. Vou deixar ele aqui mais ou menos. Clico com direito, ele já faz a conexão automática, tá? Então ele já identificou qual que era o depara, por onde que ele identifica, justamente por essa integração que eu já tenho lá no meu Electric P8. Então se a gente der uma olhadinha, vou abrir aqui o que eu posicionei aqui em questão. Por exemplo, então tem exatamente essa representação. Então tem um conector, que foi esse que eu posicionei aqui, XDB1, e ele está indo para uma borneira ali, para uma régua de borne. Então eu representei exatamente essa conexão. Ele já identificou aqui para mim. Só que ele ficou com esse cabo aqui meio perdido, né? E aqui que entra exatamente a, esse nosso controle que nós temos aqui, que é a possibilidade de a gente traçar o que a gente chama de benda, que é exatamente o caminho por onde eu quero que esse cabo percorra de forma obrigatória. Então eu vou posicionar ele aqui para gente. Eu já tenho as abraçadeiras e tudo isso é contabilizado em lista de material também, tá? Posso trabalhar com uma BOM depois. Deixar aqui próximo. Então quero que ele faça esse caminho. Como ele tem um outro cabo aqui também, eu vou posicionar em um outro trecho. Ele ficar certinho no chicote que eu quero. Aqui tá bom, mais ou menos. Então posicionado. Agora eu posso mandar rotear para que ele faça a aplicação desse cabo que está perdido aqui, que faça com que ele entre ali no caminho de fato. Pedir aqui para rotear. Se eu bater o olho, a conexão que nós havíamos feito já identificou qual que era esse setup de caminho mais próximo e já entrou na Bendel automaticamente. Tá? A Bendel que é esse caminho de rota que a gente quer pré-definir. Claro, poderia ter feito qualquer outro caminho, nem sempre, né, na infraestrutura o menor caminho a gente tem que estabelecer, então por isso que ele é bem modular e a gente consegue montar esse caminho de uma forma livre. Né? E ali dentro do painel ele também recebeu aí todas essas informações, tá, de roteamento. Vou posicionar aquele outro que a gente tinha visto, só para pegar mais um pouquinho do conceito. Mesmo esquema, como eu já tenho ele 100% integrado no meu painel, posiciono aqui ele num lado fonte, né? Por exemplo, aqui é uma parte aqui do CLP, posicionar ele aqui próximo. E a outra parte vai lá pro motor que a gente tem aqui atrás. Deixar ele posicionado numa superfície.
E outro conector aqui. Tem mais para título de exemplo, né? Claro que no nosso projeto real a gente vai deixar bonitinho, certinho. Já tenho aqui uma bundle próxima, então também já posso dar esse comando para rotear aqui. Dei o comando, ó, se eu bater o olho, ele já identificou ali o caminho mais próximo, ó, passou certinho no meu cabo. Certo? E aqui também ele recebeu. Aí eu posso fazer esse ajuste, ele é 100% editável, né? Então eu consigo ir ajustando toda essa parte, eu consigo movimentar esse cabo também. Então, por exemplo, se eu não gostei do chicote dessa forma, enfim, posso puxar aqui e ir modularizando, né? Fazendo a curva que eu preciso ali para aquela ocasião. Tudo isso 100% flexível. Tá? E agora, vou salvar aqui esse meu projeto e eu posso voltar esses dados lá para dentro do meu ePlan. Então, uma vez, se a gente for pensar, né, eu não tinha nenhuma informação em relação ao comprimento para todo esse cabeamento. Tudo bem, eu poderia saber qual que é a bitola desse cabo, qual que é a peça desse cabo, qual que é a cor, mas a informação de comprimento é basicamente possível. Normalmente a gente, como eu falei, né, a gente joga ali um valor aproximado, né, e torce para dar certo, para não ter sobra e nem para faltar lá em campo. Com essa ferramenta não, já consigo trabalhar com uma assertividade maior. Como eu já integrei as minhas duas telas, né, o meu Cable ProD com o meu Electric P8, como eu falei, ele já tem o botão dedicado, eu posso só clicar na opção de baixo, que é Transfer from ePlan Cable ProD. Então, todos os dados que foram alimentados no Cable ProD vão vir para cá. Só para título de curiosidade mesmo, vou pegar aqui esse caso do Borne. Se eu pego uma via desse Borne aqui, por exemplo, ele me traz toda a base de dados daquele Borne, inclusive o comprimento, que é o que a gente mais se preocupa, o que a gente mais é, tem o foco ali de fornecer informações mais específicas e mais assertivas. Tá? Então, para cada via, ele traz de forma individualizada. Por mais que tudo isso faça parte de um único cabo, a gente entende que na hora de fazer um chicote bonito ali, né, com uma estética bem atraente para ficar instalado, cada um vai ter sua sobra mais, sua sobra menos, e o ePlan Cable Prodigy já é capaz de calcular tudo isso, tá? Então ele já preencheu essa informação. Se eu volto aqui no ePlan, vou pedir para ele transferir novamente. Ele vai já fazer a leitura do cabo que está aplicado, né? Ele vai fazer todo esse scan. Ele me abre essa tela como um sinalizador mesmo de informações do que vai ser alterado. Então, se eu clico aqui na área de conexões, por exemplo, ele já me indica tudo que ele achou como diferente, né? Principalmente em relação a comprimento. Então, perceba que toda a área de comprimento aqui está sendo preenchida, tá? Vou dar um OK. Ele trouxe essa informação aqui para dentro. Agora, se eu abro aqui, ó, essa minha anilha, por exemplo, né, aquela minha via, ele tem informação de comprimento preenchida. Se eu abrir uma outra aqui, por exemplo, ele vai ter com outro valor, como eu falei, né, específico para aquela via em questão. Ah, quero deixar exibido. Aí eu posso trabalhar com o próprio recurso que a gente já tem aqui dentro do P8, né? Posso chamar aqui, de repente, comprimento. Deixa eu ver se eu já tenho aqui aqui eu já tenho um padrãozinho. Então posso deixar ela exibindo também. Tá? Então cada um com a sua via. E eu posso converter isso para relatório, né? Para toda a questão de dados ali. Ah, só para a gente bater o olho ali na outra também. Da mesma forma ele trouxe aquela primeira. Tá? Então tá aqui também todas as informações de comprimento que eu preciso. Tá? Ah, beleza. Aqui tá por via, né, Matheus? Mas e qual seria o do meu cabo pré-fabricado por completo? Também vai me trazer essa informação. Então, se eu abro a definição do próprio cabo, que é onde está o part number desse kit completo, também tenho ali o comprimento total. Tá? Então, eu já consigo, na hora de precificar, de fazer a solicitação, passo o valor exato
sem correr o risco de ter sobra, de faltar e sem comprometer de fato o meu projeto lá em campo, tá? Então já tem todas essas informações, a gente consegue gerar, aí a gente consegue trabalhar com os relatórios aqui dentro, né? Completando essas informações que antes a gente não tinha uma noção, ou a gente só digitava manualmente aqui mesmo, consigo completar, gerando aqui algumas documentações. Então vou gerar algumas aqui. Uma delas, por exemplo, a lista de conexão. Acredito que vocês já tenham visto por aí. Mas a lista de conexão vai trazer ali um depara para a gente, né? Então, gerei aqui. Deixa eu puxar essa lista de conexão só para a gente dar uma olhada. Então, connection list, né? Ele tem um depara ali pronto para nós, com a seção, por exemplo, a cor e toda a parte de comprimento vinda lá, né? Para o que é interno, ele já faz de uma forma automática quando a gente tem a integração com o Propanel. Para o que é externo, ele completa essa lista, puxando os dados que vêm lá do Cable Prod, por exemplo. Então, a gente vai ter aí para cada cenário. Bem como uma lista de material também, vou gerar ela aqui. Gerar uma BOM. Puxar aqui do cabo que a gente posicionou, ó. E aqui a gente tem dois cenários, né, para essa estrutura. Então tem o cabo aonde ele já é um cabo pré-fabricado com a metragem fixa. Então é um cabo de 15 metros, você só encontra ele no mercado por 15 metros. Então está aqui posicionado. E eu tenho o cenário onde eu fiz esse cálculo, né, através do Cable Prod, e ele me traz a metragem completa, variável, né? Então tenho aqui os dois cenários nessa BOM. Tá? Trabalho com a geração também aí com toda essa interface para lista de materiais. Aqui na outra estrutura a mesma coisa, né, que eu gerei separadamente para a gente conseguir visualizar melhor. Então, aqui o mesmo caso. Quando eu tenho um cabo pronto que não altera o comprimento, ele vai ser contabilizado. Se eu tenho um cabo que eu precise desse comprimento variável, ele me traz, puxa essa informação lá do Cable Prod. Beleza? Bem como também lista de cabos, a gente consegue gerar. Puxar ela aqui. É semelhante à lista de material, né, a BOM aqui sintetizada por cabo, mas aqui já é específica para cabo. Mesmo conceito ali, né? Aí me trazendo o part number, né, o tipo do cabo, comprimento total dele. Tá, o comprimento exato. Tá, então aí ele vai separando aí por comprimento. E o legal, tem essa informação aqui, né, na minha definição de função, no meu texto de função, perdão, ah, onde justamente ele está puxando o que a gente chama de nome de. Deixa eu só puxar aqui para a gente abrir, para a gente ver, na verdade. Eu consigo separar essas definições de cabo. Aqui a gente vai chamar de unidade de cabo, tá? Então, por exemplo, vou pegar esse cenário aqui, por exemplo. Aqui eu tenho quatro acionamentos, quatro conexões aqui diferentes, né, para componentes diferentes. Se eu quisesse dividir essas quatro conexões dentro de cada dado aqui que está relacionado à conexão, eu consigo separar pelo nome aqui que a gente chama de unidade de cabo. Então, Matheus, eu quero gerar uma lista, por exemplo, ali de cabos, de materiais, uma BOM, separada por esses tipos de acionamentos ou por esses tipos de interconexões, consigo gerar criando um filtro através disso, por exemplo. Tá? Então aqui eu posso ir definindo, né, para cada ocasião um valor diferente, um valor dedicado ali específico. E aí, né, aí vai de acordo com a minha necessidade, o que eu achar que fica mais fácil para o meu montador receber ali em campo, receber ali na prática. Eu posso gerar aqui através da engenharia, né? Lembrando que a engenharia é sempre o cérebro de toda a operação ali, da entrega que a gente vai fazer para o nosso cliente final. Consigo deixar ali de uma forma bem mais mastigada, bem mais fácil de ser lida, né, de fato, para que a gente evite aí qualquer tipo de erro, beleza? Então esse é o conceito aqui mais prático, né, do Cable Prod. E agora, se tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para a gente bater um papo e a gente mostrando para vocês.
Perfeito. Aqui a gente tem a sintetização, né, de tudo que o Maciel mostrou ao longo da apresentação sobre o comprimento seguro de cabos, né, principalmente para não ter surpresas, né, Maciel, depois no dia a dia, quando chega na empresa, quando chega, né, na, na, no cliente, né, no momento final. Então, aqui a gente consegue sintetizar um resultado de engenharia 100% validado graças ao Gêmeo Digital. Só confirmar Exato. isso, perfeito. Então, assim, gente, a partir de agora, neste webcast, nessa apresentação, para quem depois vai assistir a gravação no YouTube, a parte de perguntas e respostas a gente vai deixar exclusiva para quem está aqui no webcast. Então, para o pessoal do canal no YouTube que depois vai assistir essa gravação, a gente agradece aqui, espero que vocês tenham, né, gostado da apresentação e coloca nos comentários aí a sua dúvida, a gente vai te respondendo. Mas já convido para os próximos webcasts vocês participarem aqui em tempo real e poderem tirar suas dúvidas específicas. Bacana? Vou pedir só uma licencinha voltar no tópico do HTML, só para mostrar, e depois, Thales, a gente entende se a gente consegue deixar isso disponível também ali Uhum, no restante do vídeo, mas ó, bom, compartilhar aqui. Para perfeito. quem tinha perguntado ali, ó, eu consigo já ter depois que eu desenvolvi tudo isso, né? O ideal é que eu faça esse upload com o projeto finalizado já para fazer uma entrega para o meu cliente. Então aqui em File ele já tem essa opção Export Viewer. Eu consigo exportar isso para HTML. Eu cliquei aqui, eu já fiz toda a exportação para ficar mais rápido. E ele me gera um link. E esse link eu abri ele aqui. E esse link você pode encaminhar para o seu cliente, não precisa de licença para abrir esse visualizador nem nada. E ele consegue literalmente, ou enfim, o próprio montador que vai fazer a instalação consegue visualizar tudo que a gente desenvolveu ali. Tá? Então, que nem se a gente bater o olho ali, ó, o chicotinho que eu fiz, tá ali posicionado, eu consigo ter acesso aos dados de peça, né, que eu tenho aqui. Se eu clico, por exemplo, em um dado, né, deixa eu clicar aqui em um componente, ele me fala, né, ali a especificação. Aqui do lado eu tenho todas as abas, as mesmas abas que eu teria no cable, então eu quero entender quais são as propriedades daquele cabo, daquele componente. Eu tenho tudo aqui já de uma forma 100% digital e sem travar, né? Só precisa ali ter um acesso à internet legal. Consigo trabalhar com isso num smartphone, num tablet, no próprio computador. Aí vai do que for melhor. Tá, mas aqui só para mostrar essa parte mesmo do Vir que tinham perguntado. Beleza? Perfeito. Essa eu vou liberar no YouTube. Essa parte eu libero. Boa, boa.